Este é o portal de podcasts da Alterdata com o canal Gestão e Carreira na Prática. Olá, meu nome é Ladimir Carvalho, eu sou presidente e fundador da Alterdata Software. Você está no canal Gestão e Carreira na Prática. Neste episódio, nós vamos falar sobre a importância da pesquisa interna de satisfação da sua equipe. Uma empresa, quando vai crescendo, normalmente o principal executivo, o dono, vai perdendo um pouco do relacionamento e aproximação com o seu time. Pois quando a empresa ainda é pequenininha e você está do lado de todo mundo, você tem mais poder para poder orientar, treinar, avaliar, entender os problemas pessoais de cada um, entender as insatisfações que por acaso estão acontecendo. A empresa vai passando de 30, 40, 50, daqui a pouco ela tem 100 funcionários e essa missão começa a ficar muito mais complexa. Na Alterdata eu passei esse problema e comecei a resolver isso fazendo uma pesquisa de satisfação interna. Nós temos atualmente, aqui em 2020, 1.800 colaboradores. E quando a empresa estava com aproximadamente 40 pessoas, eu comecei a fazer uma pesquisa. Essa pesquisa tinha como objetivo fazer com que as pessoas falassem com o coração. Ou seja, dissessem o que estão sentindo em relação a uma série de aspectos de liderança, estrutura, métodos, rotinas, justiça ou injustiça. Essa pesquisa sempre foi feita numa parte que é dissertativa, que a pessoa pode escrever como ela quiser, e uma parte que ela é múltipla escolha, para facilitar tabulações, gráficos e análises comparativas com outros anos. E essa pesquisa vem acontecendo durante muitos anos, uma vez por ano, desde quando a empresa era pequenininha até hoje, e aí tem alguns aspectos relevantes que a gente precisa comentar. Na minha opinião, a pesquisa ela tem alguns elementos relevantes para ela existir. Primeiro, é a própria equipe se sentir à vontade em falar, dizer o que está sentindo. Isso, por um lado, dos colaboradores, é muito positivo. Segundo lado, é fazer com que o principal executivo consiga entender de fato o que está acontecendo no dia a dia que você naturalmente não consegue perceber. Uma empresa, quando está com a quantidade de pessoas que a gente tem hoje aqui na Alterdata, é impossível de você saber os detalhes que acontecem cantinho por cantinho. Porém, quando a empresa tinha 100 pessoas, tinha 80 pessoas, já começava a acontecer esse tipo de coisa. Então, quando eu procuro ler pessoalmente todas as pesquisas, até hoje, com essa quantidade de pessoas, eu leio uma por uma, do cargo mais baixo ao cargo mais alto na companhia, eu procuro ler todas as pesquisas, me dá muito trabalho uma vez por ano, na época da pesquisa, mas me dá uma sensibilidade do que está acontecendo de fato dentro do negócio, o que está acontecendo num setor que pode estar vendo algum tipo de injustiça, algum tipo de situação que mereça uma certa atenção. Para o lado das pessoas, eles se sentem muito confortáveis de saber que o presidente da empresa está lendo pessoalmente as pesquisas, não está delegando isso para outras pessoas, porque esse tipo de delegação para outras cria um filtro. E essas pessoas que foram delegadas para ler pesquisas, já vejo muitas empresas fazendo assim, elas que têm o poder de passar para o presidente o que elas estão notando, o que elas estão percebendo na forma que as pessoas estão escrevendo, nas colocações que eles estão fazendo. Quando o próprio dono da companhia, o próprio principal executivo está lendo, ele não tem filtro nenhum, ele está direto em cima do que as pessoas estão falando e isso dá uma outra pegada. E eu acredito que esse tipo de situação faça com que a gente consiga ter uma taxa de sucesso muito mais alta. Outra coisa importante na pesquisa é ela ter credibilidade. Muitas empresas implantam pesquisas de satisfações internas e elas simplesmente não resolvem absolutamente nada, porque as pessoas não colocam na pesquisa o que realmente elas estão sentindo, ou por medo, ou por insegurança, ou por falta de relacionamento. Elas podem sentir que podem ser perseguidas, punidas ou coisa desse tipo.
O presidente da empresa, o fundador, tem que ter uma pegada nas pesquisas, de tal forma que ele garanta pessoalmente que esse tipo de informação ela é feita para que as pessoas falem o que elas quiserem, sem punição, sem qualquer tipo de observação. Eu costumo, na época da pesquisa, passar e-mail para todo mundo, para a empresa inteira, falando o seguinte, olha, a pesquisa vai começar, se você quiser avacalhar, meter o pau, criticar o seu líder direto, você pode fazer, não tem problema nenhum, porque o seu líder não vai ter acesso a essa pesquisa. Quem vai ter sou eu. Eu vou ter acesso, vou ler e vou fazer os devidos filtros para corrigir o problema. Eu não vou expor funcionário nenhum, porque essa não é a proposta. O que nós queremos de fato com as pesquisas é ter uma credibilidade tão forte que as pessoas consigam falar de fato, abrir o coração e dizer o que está acontecendo. E isso lá na Alterdata acontece de fato, em função dessa credibilidade que a pesquisa tem. Então, sempre que acontece, por exemplo, de alguém falar alguma coisa muito grave de um determinado setor, o que eu faço sempre? Eu recorto um pedacinho da pesquisa, aquele parágrafo que essa pessoa falou que me chamou mais atenção, passo um e-mail para esse colaborador e falo com ele, falo, olha, você falou isso, isso, isso e isso. Eu preciso que o seu líder saiba dessa informação. Você me permite que eu transmita essa informação para o seu líder? Você quer que eu transmita, se você me autorizar, você quer que eu transmita te colocando anonimamente ou eu posso te identificar? Essa pergunta eu faço até para a pessoa da manutenção, a faxineira da empresa. Até a faxineira, ela tem que me dar autorização para saber se eu posso ou não. Apesar da empresa ter 1.800 pessoas, eu ser o presidente da empresa, eu não tenho o poder de expor ninguém. Eu estou fazendo uma pesquisa porque eu quero que as pessoas falem com o coração. Então, se ela abriu o coração e falou alguma coisa que vai expor, ela tem que me dar autorização para isso. Esse tipo de comportamento dá uma credibilidade muito grande para que todo mundo, de fato, fale o que está pensando. E a gente confia muito nessa característica. Outra coisa importante é o nível de maturidade que os colaboradores têm que ter para entender a importância de uma pesquisa dessa. E para mostrar isso, eu vou dar um exemplo. Teve um ano aqui na companhia que uma determinada pessoa escreveu na pesquisa, o primeiro parágrafo dela, ela colocou assim: eu não vou nunca mais responder essa pesquisa, é o último ano, que para mim essa pesquisa não serve para nada, porque não sei nem se alguém lê, assim mesmo que ele colocou, porque a maioria das coisas que eu falo nos outros anos, não acontece nada. Ninguém implanta as minhas ideias não servem para nada, então não vou mais responder esse último ano. Quando ele respondeu isso, eu fiquei curioso, porque provavelmente essa pessoa ela é um influenciador, que eu conheço, ele é um influenciador, está passando para os outros esse tipo de informação. Eu chamei ele na minha sala e falei o seguinte, olha, eu preciso que você me ajude num problema, porque eu estou vendo aqui que você descobriu uma coisa importantíssima na pesquisa e eu queria que você me ajudasse a resolver esse problema. Aí ele ficou meio parado, eu falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Aí criei uma situação hipotética. Falei o seguinte, olha, a pesquisa terminou, sabe aquela parede ali no departamento que você trabalha, que é uma parede branca? Ele, sei, tem um colega seu que me falou que aquela parede ali não está legal ser branca, ele acha que tinha que ser vermelha. E tem um outro colega seu que falou que ele não gosta de branca, que acha que tem que ser azul. Teve um outro que falou verde, teve outro que falou amarelo, preto. Eu falei várias cores para ele. E eu disse assim, olha, eu pensei em fazer a parede igual um arco-íris para atender a todo mundo. Mas eu achei que vai ficar muito feio. Eu tenho que escolher uma cor. Só que se eu escolher o azul, a pessoa do vermelho nunca mais quer responder a pesquisa porque ele não foi atendido. Se eu responder o vermelho, o cara do verde nunca mais quer responder a pesquisa porque também não foi atendido. Eu não sei como eu resolvo esse problema. E já que você falou que a pesquisa ninguém te atende, você descobriu esse é um problema meu. Eu queria que você me ajudasse. Como é que você acha que eu tenho que resolver esse problema? E fiquei olhando para ele e ele olhando para mim, ele falou, não sei. Eu falei, pois é. Eu também não sei, porque na verdade a pesquisa não é para isso. A pesquisa não é para você atender as pessoas. A minha posição, a pesquisa, é para entender as tendências. É para entender a forma de pensar das pessoas. Muitas ideias são implantadas, mas a maioria delas não. Em 1.800 pessoas numa empresa, você querer atender a todo mundo é muita infantilidade, isso não existe. Então, este que eu estou dando é um exemplo de amadurecimento do time. O amadurecimento das pessoas entenderem que a pesquisa é extremamente
extremamente importante para a liderança conseguir conduzir a companhia, saber o que está acontecendo de certo e errado. Eu tenho um outro exemplo que é bem interessante para entender o poder de uma coisa dessa. Na Alterdata nós somos muito preocupados com pessoas, com gente. E quando nós fizemos nosso primeiro prédio, esse prédio ele tem todo vidro na frente, na parede da frente, e na parede dos fundos é alvenaria, tijolo. Eu e meu sócio, quando estávamos projetando, falamos, poxa vida, as pessoas vão trabalhar com luz fluorescente aqui. O bom é se tivesse uma janela, para eles verem o sol, um passarinho voando, ver o céu. Isso que seria o ideal. Porém, naquela parede de alvenaria não pode abrir janela, porque o prédio está muito encostado no vizinho. A prefeitura não permite. Mas ela permitia abrir uma janela fininha lá na parte superior em cima. Nós abrimos a janela, colocamos aquela janela fininha e aquela janela era o meu orgulho. Eu chegava na companhia, quando o prédio ficou pronto, e pensando, puxa vida, como eu sou legal, preocupado com as pessoas, todo mundo agora pode ver um pouquinho do sol, entra uma luz por ali na parte da manhã, que é muito bacana, pô, que legal isso, que bacana a gente conseguiu fazer pensando nas pessoas. Eu tinha essa visão. Uns 2 anos depois do prédio pronto, eu estou lendo uma das pesquisas. Naquela época as pesquisas eram feitas em papel, hoje é tudo eletrônico, mas eu recebi os papéis e comecei a ler. Veio uma pessoa e falou assim, eu não sei quem foi o retardado que fez essa janela é uma maldição, essa janela entra uma luz durante o dia, brilha no monitor, incomoda a gente, é um sol no nosso rosto, estou quase pedindo um guarda-sol para trabalhar dentro da empresa, que é um absurdo, não sei o que, falou assim. Bom, eu achei estranho, porque a janela era a minha referência de eficiência, separei a pesquisa. E continuei lendo. Daqui a pouco veio uma outra pessoa e escreveu com um pouco mais de delicadeza, dizendo algo assim, olha, essa janela é ligeiramente inconveniente, entra uma luz na parte da manhã, onde o sol nasce, brilha o monitor, a gente não consegue ver direito, não é legal e tal. 2 pessoas. Eu achei estranho 2 pessoas, mandei um e-mail para a empresa inteira perguntando quem tinha problema, porque havia um conjunto de pessoas que estavam reclamando da janela. 2 pessoas é um conjunto. Mandei para todo mundo. O que aconteceu? E aí eu pedi uma informação de volta, um e-mail de volta, quem achava que essa janela estava incomodando. E em meia hora vieram 62 e-mails amaldiçoando a janela. Em um dia nós resolvemos. Colocamos uma cortina nela e pronto, estava resolvido. O que eu estou querendo dizer com isso? A janela ficou 2 anos incomodando as pessoas. 2 anos. E as pessoas não comentavam. Foram 2 pesquisas que passaram e as pessoas não comentavam. Prédio novo, 0 quilômetro. E a gente todo feliz achando que estava fazendo alguma coisa bacana. É muito importante que a gente entenda que nem sempre aquilo que a gente faz é causa de fato o impacto que a gente espera nas pessoas. Se você consegue criar uma estrutura nas pesquisas, que você consiga fazer as perguntas certas, que ela meça o clima entre os líderes, que meça a justiça da companhia, os problemas que aconteceram de promoções da companhia, se as metas estão sendo dadas, elas estão corretas, estão alinhadas, se ele está vendo alguma coisa que a empresa está se tornando lenta ou está perdendo dinheiro em algum recurso. Se você consegue fazer as perguntas certas, você como executivo, como dono da companhia, vai ter um volume de informações que no dia a dia não tem. Porque as pessoas não vão chegar para você durante o dia a dia e apontar esses problemas. O dia a dia é corrido, o dia a dia é muito rico em coisas que te consomem. É fundamental que toda companhia que cresça, que quer estar crescendo o tempo inteiro e quer estar alinhado com o seu próprio time, que tem uma estrutura de pesquisa interna. É um processo que tem que ser amadurecido, não é simples de fazer. As primeiras que você fizer não vão ter sucessos, você não vai conseguir o resultado, porque as pessoas não vão ser sinceras. No outro ano você aprimora mais um pouco e garante a todo mundo o sigilo. Você não pune as pessoas que estão reclamando até de você próprio, e você vai criando uma estrutura de tal forma que haja confiança e credibilidade. Eu tenho certeza absoluta que isso pode transformar completamente a sua forma de relacionar com todos os funcionários que tenham na sua companhia.